Todos sabem que azeite na época da antiguidade era um produto de grande valor. Mas para nós hoje o azeite simboliza o que, irmãos? O Espírito Santo na vida da igreja. Então a igreja que não tem o azeite, ela não tem o Espírito Santo. E a igreja que não tem o Espírito Santo é uma igreja sem Deus, é uma igreja vazia. Uma igreja sem Espírito Santo, ela não consegue vencer. Porque é o Espírito Santo que faz a igreja vencer. É o Espírito Santo que conforta o crente. Não é, irmãos? Portanto, a Bíblia diz que o Espírito de Deus, ele intercede por nós com gemido inexprimível. O profeta está falando aqui a questão do vaso. E existe algumas práticas ou alguns caminhos que o crente precisa fazer, irmãos, para ele ser bem sucedido na vida. Nós sabemos que nós somos os vasos na casa de Deus. E a casa de Deus não existe ninguém melhor do que o outro. Deus sempre tem uma maneira de nos usar. A um Deus usa no louvor, a outros na mensagem, outros Deus usam para a obra material, outro para a obra espiritual, de forma que na casa de Deus tem espaço para todos. Mas o que o profeta está dizendo, a palavra do Senhor que veio a Jeremias, levanta-te. Mas uma das questões, irmãos, que os crentes que nós precisamos ter para ser vaso, é se levantar. Deus não fala com o vaso sentado ou deitado. Lembro de uma vez que Jesus estava curando um homem que tinha uma das mãos ressecada. Primeira coisa que Jesus disse para ele: levanta-te e vem para o meio. Porque no meio, irmãos, tem milagre. É no meio que nós somos vistos. É no meio da multidão que Deus opera. Então, meus queridos, enquanto nós estamos levantados, enquanto nós nos levantamos, decidimos a fazer alguma coisa para Deus, de uma certa forma o Espírito Santo nos enche. Há pessoas que dizem: pastor, mas eu não sirvo para nada na igreja. O Senhor está dizendo aí, mas eu não tenho nenhuma com conhecimento teórico ou teologia para ser um sermão. Deus não está atrás disso, não. Deus não para usar a pessoa. Deus não precisa de ninguém formado em teologia para Deus usar o seu vaso. Simplesmente Deus nos requer que nós nos colocamos de pé. É de pé que Deus derrama a unção. É de pé que Deus traz as grandes revelações à sua igreja. Quando nós colocamos de pé, Deus nos direciona o caminho certo. Quando nós colocamos de pé, meus irmãos, Deus ele vai de certa forma olhar para os anjos e autorizar que os anjos eles desçam da glória e venham de encontro a nós. Talvez há pessoas nesta noite que eu prego, que talvez está de cabisbaixo, caído, sentado, e o inimigo já colocou no seu coração: não tem jeito, não tem mais condições. Mas eu vim aqui como profeta do Senhor para te dizer, em nome de Jesus, aquele que criou a igreja, aquele que formou as nossas vidas, coloca-se de pé nesta noite e encha-se da presença de Deus. Deus está esperando este momento. Há tempo que Deus está esperando você colocar na posição. Há tempo que Deus está esperando você se prontificar. E hoje Deus está dizendo que chegou o dia. Seguindo aqui o texto, levanta-te e desce a casa. O segundo passo, o segundo caminho, o crente precisa descer, tirar o nariz empinado. Irmãos, na igreja todos somos iguais no sentido espiritual, mas eu sempre digo uma coisa, que na casa de Deus, quanto mais você cresce no sentido ministerial, mais servo você se torna. Lembra-se que um porteiro, ele é servo, mas quando ele se torna diácono, ele se torna mais servo. Quando ele vai para o presbitério, mais servo ele se torna. Quando ele chega ao trabalho evangelístico, de forma, irmãos, que não é posição que faz o crente ficar grande. Ao contrário, quanto mais
tornar. Olha para bem a questão pastoral. Para que serve um pastor na igreja? Pastor não foi feito para andar no luxo. Pastor, até onde eu entendo, não foi feito para andar, irmão, na sua vida luxuosa. Se Deus dá vida luxuosa, pastor, amém. Mas uma coisa é certa: pastor foi chamado para dar vida pelas ovelhas. Pastor foi chamado para orar, para jejuar, para descer, para se humilhar e sentir, transmitir de Deus aquilo para as pessoas. Para prosseguir a palavra, ainda diz assim: e lá te farei ouvir as minhas palavras. Irmãos, o servo precisa limpar os ouvidos, o vaso precisa ter ouvidos limpos quando chega na igreja, porque há crentes que vêm à casa de Deus, o pastor prega, Deus revela, Deus usa, Deus fala, mas quando ele sai da mesma maneira que entrou. Irmãos, parece que Deus nem falou na igreja, mas quando o crente ele é de Deus, quando ele vem com aquele intuito de adorar a Deus, ele limpa os seus ouvidos. Todos aqueles que ganham uma oportunidade para vir ao púlpito da igreja são usados por Deus, seja pastores, seja irmãos membros, ou seja uma criança. Quando é direcionada a oportunidade, não é mais a criança que fala, não é mais aquela irmã que fala, mas sim, irmão, é o Espírito de Deus que falará a boca dela, porque a igreja é formada de vasos, e vasos de Deus são todos nós aqui nesta noite. Ei, você que está aqui à frente é vaso, você que está na nave no meio, lá atrás, é vaso escolhido por Deus. E se você é vaso de Deus nesta noite, levante a sua mão e diga: Jesus, eis-me aqui. Eis-me aqui, que eu quero ser usado pelo Senhor. E para prosseguir, ainda diz o texto assim: ali descia a casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra. Eu vou terminar, irmãos, mas eu quero dizer: o crente precisa ver o que Deus está fazendo. Há crentes que vêm à igreja e vê tudo, menos Deus fazer. Há crentes que vê o culto, vê a roupa, vê o problema, vê a dificuldade, mas não vê Deus operar. Às vezes o crente sai da igreja fazendo propaganda: olha como aquela pessoa errou no louvor, olha como o pastor foi pregar e ele falou um monte de palavras erradas. Ele vê só o erro, mas quando Jesus cura, quando Jesus batiza, quando Jesus faz milagre, ninguém sai falando nada. Todo mundo fica caladinho, quietinho. Mas nós somos nesta noite aqueles que propagam o Evangelho. Oh, irmãos, aquilo que Deus faz na casa de Deus, aquilo que Deus opera aqui dentro, é preciso ser falado, é preciso ser divulgado. O que não pode ser divulgado é fofoca, o que não pode ser divulgado é o disse-me-disse. Mas a obra, aquilo que Deus está operando, isto precisa ser divulgado. Então nesta noite, sejam vasos que observam o que Deus está fazendo. Oh, irmãos, talvez você olhe para dentro de você e vê que Deus não fez nada para mim hoje. Mas se você entrar no mundo espiritual agora, você vai ver que Deus está fazendo coisas grandes aqui nesta noite. Deus está falando com alguém aqui, Deus está tocando em alguém, Deus está renovando alguém. Mesmo que alguém não está pulando, não está torcendo, não está sapateando, mas eu tenho certeza que Deus está falando com alguém, porque Deus tem as suas maneiras de falar. E tem alguém aqui sentado aí no banco, quietinho, mas que está transportando de Deus a sua alma. Sabe por quê, irmãos? Porque Deus tem as suas maneiras de usar o teu servo. Há dias que Deus nos usa para nós sapatear a presença dele, mas há dia que Deus nos usa no cantinho e ali nós choramos.